Bom dia, meninas. Deixa eu ver quem tá aí comigo. Bom dia, Elisaide. Bom dia, Josiane. Andréia. Bom dia. Sobre mim. Bom dia, minha prima. Hoje é terça com cara de segunda, né, meninas? Oi, Elda. Voz me dizendo não temas, sou contigo, só confia em mim. O Senhor está te chamando para confiar nele nessa manhã. De repente você acordou aí, né, com o sentimento de estar tudo fora do lugar. Mas o Senhor está no controle. Sei que não estou só, posso até descansar, repousar em teus braços. Sinta a presença de Deus aí essa manhã. Né? Eu sei que talvez você veio para essa live buscando respostas para sua vida. Busca a presença de Deus nesse momento. Que eu não tenho medo de caminhar. Bom dia, Claudinha, Cíntia, Kátia. Vai mandando aí para 10 amigas, meninas. Vou mandando aqui para as minhas 10 amigas. Nós somos seres humanos com defeitos, imperfeitos. Mas nós sabemos que os olhos do Senhor estão sobre nós. E isso é o mais importante. Nós sabemos que nós podemos ter segurança em Deus. Bom dia, mulheres valentes e guerreiras, né, Cirleide? Amém, Jesus. Oi, Paulene. Não, Paula. Paula, eu leio aqui rápido, daí parece Paulene. A Paula Negrão. Amo a Paula Negrão. Paula Negrão tem feito um trabalho lindo também na área das emoções, viu, meninas? Eu sei. Mene fotografa. Mene fotógrafa. Agora que eu entendi. Bom dia. Mene fotógrafa. É porque tem hora que a gente lê alguns nomes aqui que a gente não entende, daí a gente passa rápido. Julimar. Célia, vamos orar sim pela sua família, viu? Vai deixando essa música trazer segurança para o seu coração. Nós somos seres imperfeitos, mas nós temos um Deus perfeito. Para um grande pecador como nós temos um Salvador maravilhoso. Que nós possamos sentir a presença do Senhor essa manhã. Que nós possamos repousar nos braços de amor do Pai. Né? Porque Ele tudo sabe de nós, Ele sabe o que nós precisamos, né? E muitas vezes o não de Deus, Ele é para nos proteger. Às vezes a nossa vida parece estar de cabeça para baixo, né? Parece que tudo saiu do lugar. Mas é só o Senhor trabalhando. É só o Senhor trabalhando. Não se assuste. Ele trabalha, Ele tira as coisas do lugar, mas é para colocar tudo de volta. Tudo nos devidos lugares, porque Ele não age no meio da bagunça. Primeiro Ele precisa reorganizar tudo. E muitas vezes para reorganizar, Ele precisa mexer nas nossas estruturas, né? Então, meninas, vamos orar, né? Pedindo que o Senhor venha tomar o lugar dele aqui nessa manhã. Bom dia, Ludmila. Bom dia, a Carmen está aqui pedindo oração pela minha vida, que estou muito nervosa, brigando muito com a minha filha, quero ser liberta. Amém, Carmen. Carmen, talvez você tenha deixado pensamentos, né, de frustração tomar conta da sua vida, tomar conta da sua mente,
e você acaba lançando isso sobre a vida da sua filha de 4 anos, né? Tão pequenininha. E você é a referência emocional dela. Então, mais do que a gente orar por você, vai para os pés do Senhor e se coloque na presença de Deus todos os dias de manhã. Você vai ver como que a sua paciência vai mudar, você vai ver como a sua resiliência vai mudar e como o seu lar vai ser transformado dia após dia, tá bom? Muitas vezes o que nós precisamos é pedir a Deus para nos libertar, mas para a gente ser liberto, a gente precisa alinhar o nosso pensamento ao pensamento do Senhor. Todos os dias, quando eu acordo, eu aprendi, né? Eu falo, Senhor, eu conecto agora os meus pensamentos, os meus sentimentos aos pensamentos do Senhor, porque os pensamentos do Senhor são muito mais elevados do que os meus pensamentos. Eleva, Senhor, os meus pensamentos para que eu não venha pecar contra Ti, né? Então nós precisamos tomar uma posição de fé, uma posição de saber que o Senhor está no controle, mas nós precisamos de domínio próprio. Nós precisamos mandar embora pensamentos de morte, pensamentos de frustração, pensamentos de que não vamos conseguir e substituir esses pensamentos pela verdade da palavra de Deus. Essa é a cura que o Senhor deseja na nossa vida. Então, bom dia para todo mundo, bom dia com essa cara de segunda-feira, né? A casa às vezes amanheceu uma desordem total, mas nós vamos pedir para o Senhor que as misericórdias dele se renovem nessa manhã sobre a nossa vida, apesar de nós, né? Apesar das nossas falhas, Ele continua sendo Deus, Ele continua nos amando, Ele continua nos olhando de forma tão carinhosa, né? De forma tão especial, né? Ele não desperdiça as nossas dores, Ele nos enxerga, Ele olha as nossas dores. Então vamos colocar aqui na presença do Senhor todas essas famílias, a Célia que também está pedindo orientação, né? Se você está perdida, você está no lugar certo, porque Jesus te encontrou. Se você está desesperada, você tem um Deus que te olha, que te guarda, que sabe exatamente o que você precisa. E se você está se sentindo sozinho, incapaz, saiba que você tem um Deus maravilhoso, né? Um Deus maravilhoso, capaz de te capacitar. E você não está sozinho. Isso é só uma mentira que você está acreditando. Não é porque você é a única evangélica da família que você esteja sozinha, né? Você está com aquilo que é mais importante, que é a melhor parte, que é Jesus. Então, vamos colocar na presença de Deus esse momento aqui, meninas. Senhor, em nome de Jesus, eu quero conectar, Senhor, o meu coração nessa manhã com o seu. Eu quero te pedir que o Senhor traga os teus pensamentos aos nossos pensamentos. Pai, que nessa manhã essas mulheres que acordaram e vieram para essa live, Senhor, buscando mais de Ti, que elas saiam daqui, Senhor, cheias do Teu amor. Senhor, que elas saiam daqui com o entendimento que elas precisam amadurecer em Deus, que elas precisam de um alimento espiritual mais forte. Senhor, que elas não precisam terceirizar o alimento delas, ó Pai, porque às vezes, ó Deus, elas não buscam na fonte, elas vêm buscar, Senhor, nessas lives, ó Pai. Senhor, eu sei que tudo isso é para o crescimento delas, ó Deus, mas que elas venham a ser, Senhor, para que elas venham enxergar a importância de buscar na fonte a Tua palavra. Senhor, eu já andei nesse lugar de beber da água que o outro estava bebendo, Senhor. Mas hoje eu quero beber da Tua fonte, Jesus, porque é ela que sacia toda a sede, Senhor. Senhor, venha mover no sobrenatural na casa dessas mulheres, Senhor. Nós podemos ver o poder da oração, o poder que essas lives, Senhor, têm trazido para a vida dessas mulheres, ó Pai. Quantos testemunhos de vitória. Senhor, quanta cegueira o Senhor tem retirado da vida dessas mulheres, ó Pai. Quantos testemunhos eu tenho recebido aqui, Senhor, e eu te louvo por ser esse canal que o Senhor escolheu. Senhor, eu me sinto privilegiada, Jesus,
de falar do Senhor aqui nesse espaço, Senhor, de trazer, ó Deus, a paz que excede todo entendimento para essas mulheres. Ó Deus, que essas mulheres venham receber hoje da parte do Senhor, que elas venham sentir o lar delas, Senhor, sendo reorganizados pela Tua mão poderosa, que não deixa nada fora do lugar, que não deixa nada obscuro, Senhor. Pai, vem nessa manhã limpando esses lares, Senhor. É isso que eu tenho te pedido constantemente. Limpa a nossa casa, Senhor, das sujeiras que nós não estamos enxergando. Limpa, Senhor, os cantinhos da nossa casa, da nossa alma, Senhor, da nossa casa espiritual e da nossa casa terrena, para receber o Senhor. Que a nossa casa seja o lugar onde o Senhor deseja estar. Que nós possamos trazer a presença de Deus para o nosso lar, através do nosso amor, Senhor, e não através do nosso julgamento. Pai, em nome de Jesus, eu te entrego a minha família. Eu te entrego, Senhor, a família dessas mulheres que estão aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus, recebe no teu altar. Coloca as tuas mãos, coloca as tuas asas sobre nós, Senhor. Em nome de Jesus, que nessa manhã de terça-feira, o Senhor venha fazer uma revolução nas nossas vidas, através dessa palavra que o Senhor me trouxe, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meninas, então vamos lá. Hoje o nosso tema, talvez vocês nem saibam, né? Que ficou tantos dias aí. Mas é o seguinte, o nosso tema de hoje é: você é uma mulher madura em Deus. O que você acha, hein? Coloca aí pra mim, porque eu vou mostrar pra vocês aqui o que é uma mulher madura na fé. Porque eu já fui essa mulher que não era madura na fé e hoje, graças a Deus, eu posso dizer que eu estou madura na fé. Quando eu fui fazer esse estudo, né, eu fiquei muito feliz, porque eu falei: Senhor, obrigada, porque eu já entendi tantas coisas que eu não entendia. Às vezes eu fico me perguntando assim: Flávia, onde você estava? Onde você estava que a palavra de Deus estava sendo liberada sobre você há tantos anos e você estava cega? Onde você estava que você sentava no banco de uma igreja e não conseguia entender os processos do Senhor? E daí eu te digo, eu estava longe da palavra de Deus. Eu estava indo na igreja, mas eu estava separada da palavra de Deus. Eu ouvia a palavra de Deus de outras pessoas, mas eu não buscava a palavra de Deus constantemente. Deixa eu colocar aqui, fixar o comentário aqui. Você é uma mulher madura na fé? A Zenaide está falando aqui. Creio que não. Me faço essa mesma pergunta. Por que errei tanto, né, Patrícia? Claudinha, estou no processo. Me fala aí, quem é que se acha madura em Deus? Porque eu trouxe aqui alguns tópicos que a gente vai trabalhar sobre a maturidade de uma mulher de Deus. Será que a gente ainda está bebendo leitinho ou a gente já está naquele alimento mais maduro? A gente já estamos preparadas para alimentos espirituais mais maduros, né? Porque o Senhor, se Ele fosse fazer tudo de uma vez, Ele matava a gente, né? Só que Ele vai fazendo um processo, né? A Van está falando aqui: estou amadurecendo em Deus, buscando essa maturidade. Amém. Se você está buscando, você já encontrou. Porque o Senhor fala que todo aquele que busca, encontra, tá? A Luana está falando: ainda não sou, mas quero ser sim uma mulher madura em Deus. Tenho aprendido cada dia. Amém. Buscando, recebendo. Amém. Então, meninas, a primeira coisa que eu quero ler para vocês nessa manhã, eu tenho muitas coisinhas para ler aqui, que eu fui separando muitos versículos. Mas eu quero primeiro destacar 2 versículos aqui, porque se a gente fosse definir em uma frase o que é ser madura na fé, eu diria que a frase é maduro quem enxerga a vida do ponto de vista de Deus, tá? Então anota aí, é maduro quem enxerga a vida do ponto de vista de Deus. Quem tem a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo enxerga a vida pelas lentes do Senhor.
Então a gente sabe que os sofrimentos aqui são um processo para forjar o nosso caráter, para que nós nos tornemos mais parecidas com Jesus. Mulheres que não são amadurecidas na fé ficam o tempo inteiro perguntando por quê, por quê, por quê. E o Senhor apenas diz, é para o seu crescimento. Né? Então, quando a gente olha o nosso sofrimento, quando a gente começa a olhar demais para a nossa dor, a gente precisa entender. A primeira coisa para sermos maduras na fé é entender que o Senhor, Ele está muito mais interessado em nos fazer parecidas com Ele do que em nos dar conforto, nos dar felicidade passageira, sabe? Ele está muito mais interessado em ter você nas mãos dele para passar a eternidade com ele, do que simplesmente ter conforto aqui nessa terra, ter tudo o que você acha que você precisa ter. Então vamos lá, 1 Coríntios 13:11, que eu acho que é muito a cara da questão da maturidade espiritual, né? Paulo escreve assim: quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então vamos colocar isso daqui no feminino? Quando eu era uma menina, eu falava como uma menina. Vamos colocar isso daqui como uma menina na fé? Pensava como uma menina e raciocinava como uma menininha. Mas quando eu me tornei mulher, eu deixei para trás as coisas de menina. Tá? Vamos colocar aqui no feminino, porque eu sei que quem está aqui comigo, né, são mulheres. Então, a primeira coisa, Deus quer que você cresça. Deus não quer você paralisada nesse sentimento do o que está acontecendo comigo. Passa dessa etapa, porque o Senhor só está trabalhando na sua maturidade, tá? Então, quando você vê tudo desmoronando à sua volta, é o Senhor te chamando para uma maturidade espiritual. É o Senhor dizendo para você, filha, presta atenção, vem andar comigo, porque as coisas estão desmoronando, porque você está confiando em você mesma e não em mim. Então, vem andar comigo como mulher, como uma mulher madura na fé, e não como uma menininha que o tempo inteiro fica chorando, fica esperneando, porque quer a sua vontade. Porque o que uma menininha faz? O que uma menininha birrenta, uma menininha novinha faz, né? Ela dá birra. Uma menina imatura, ela dá birra, ela se questiona, ela se revolta com Deus, ela fica com raiva de Deus. Mas uma mulher madura na fé reconhece Deus em todos os seus caminhos. E daí eu quero trazer uma outra passagem para vocês, que é 1 Coríntios 2, 15 a 16. Quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, uma mulher madura é uma mulher que busca diariamente a mente de Cristo. Por quê? Porque só quem é espiritual, só uma mulher madura, só uma mulher espiritual consegue enxergar o sobrenatural. Uma mulher que está vivendo os desejos da carne, uma mulher que está vivendo para si mesma, uma mulher que está na infância espiritual, usando sapatinho de crochê e querendo mamadeira, querendo leite, ela vai demorar muito mais no processo. Ela vai demorar muito mais no processo. Ela vai demorar muito mais no deserto. O deserto é um processo. O deserto ele é um local de ser tratado por Deus, mas ele não é o fim da nossa vida. Ninguém vai morrer no deserto. Ninguém vai morrer no deserto. A Célia está falando aqui, a partir dessa palavra sou uma menininha. Deixa eu tomar água aqui. Mas o que eu quero trazer para vocês, meninas, é realmente uma posição de uma mulher madura na fé. Por quê? Porque eu andei muito tempo na imaturidade.
E andar na imaturidade é um retrocesso muito grande. Andar na imaturidade não te deixa sair do lugar. Criança dá pequenos passos. Adulto dá passos mais largos, dá passos mais confiantes, né? A criança, quando ela está começando a andar, você pode ver que ela fica ali tentando se equilibrar, né? Ela fica ali naquela sensação de medo, de desequilíbrio, ela não sabe se ela vai cair ou não. Da mesma forma somos nós não podemos olhar para nós mesmos e não querer desejar algo maior da parte de Deus. Quando você deseja algo maior, Ele vai te colocando em momentos mais profundos com Ele. E isso muitas vezes acontece por causa do sofrimento, né? Deserto é lugar de sofrimento, mas é lugar de tratamento. Então, uma mulher madura em Deus, ela entende esse tratamento do Senhor. Então, eu quero te fazer essa pergunta: até quando você vai viver uma infância espiritual? Até quando você vai viver querendo leitinho, ao invés de querer comida sólida, comida forte, sabe? E na nossa dor a gente vai atrás de comida forte. Na nossa dor a gente vai indo, você não aguenta, você precisa de comida forte. Só que talvez você esteja tão distraída, tentando tanto esconder a sua dor de você mesma, e daí você vai atrás de distrações, né? Você vai atrás de um shopping, você vai atrás de televisão, você vai atrás de rede social, você fica olhando para a vida das pessoas e não olha para a sua própria vida, para o seu próprio crescimento. Então aqui, ó, a Célia está falando: que vergonha, estou na obra há mais de 20 anos e com esta palavra ainda não cresci. Célia, presta atenção aqui. Quanto mais maduro espiritualmente, mais parecido com Jesus você se torna. Quanto mais maduro espiritualmente, mais pensamentos de paz e menos pensamentos de morte. O que são pensamentos de morte? São pensamentos ruins a respeito de si mesma. Célia, se você se comparar com quem você era há 20 anos, você vai ver que você cresceu. Talvez não tudo que você tinha para crescer em Deus. Por quê? Porque Ele vai de acordo com o que a gente, quem determina essa profundidade somos nós. Eu já falei muito aqui para vocês nas lives. Quem determina a profundidade somos nós. Então é a gente que tem que mergulhar de cabeça. Agora, o que são pensamentos de uma pessoa imatura na fé? O que são pensamentos de um bebezinho na fé? São os pensamentos de eu. É o egoísmo, né? É a egolatria, é a vontade do seu ego, é a vontade da sua carne, é obedecer à vontade da sua carne. Enquanto você obedece à vontade da sua carne, não tem como ser uma mulher madura espiritualmente. Porque a maturidade, se ela fosse possível, né, ser medida, ela seria medida com o quanto você está fazendo a vontade de Deus e o quanto você está fazendo a sua vontade. É isso que a gente precisa estar atento. O quanto eu estou fazendo a vontade de Deus e o quanto eu estou fazendo a minha vontade. E uma coisa que eu descobri também era que as minhas orações eram totalmente centradas no meu eu e não na vontade de Deus. Então isso também é um sinal de imaturidade espiritual. Quando você concentra muito as suas forças em você mesmo. Senhor, eu quero. Senhor, eu preciso. Senhor, faz isso. Senhor, faz aquilo. Como se o Senhor fosse o seu servo e não você a serva dele, você está sendo imatura. Começa a orar colocando a vontade de Deus acima da sua. Né? O Senhor nos deixou o Pai Nosso para a gente aprender. Senhor, seja feita a tua vontade. Quando eu falo seja feita a tua vontade, eu estou falando não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. E se a vontade dele coincidir com a sua, amém, meu irmão. Daí você está orando certo, né? Então, o egoísmo é a fonte do pensamento pecaminoso. O egoísmo, né, a egolatria é a fonte do pensamento pecaminoso. Nós precisamos reconhecer
que precisamos deixar para trás as coisas de menino. Nós precisamos deixar para trás esse passado de imaturidade espiritual e avançar para a maturidade espiritual em Deus. Maturidade espiritual, agora presta atenção nisso daqui. Não é o quanto você sabe da Bíblia, é o quanto você ama as pessoas por aquilo que está escrito na Bíblia. Essa daqui é a charada que a gente tinha que matar essa manhã. E eu vou ler um texto aqui para vocês que fala disso. Então eu vou repetir para vocês. Maturidade espiritual não é você conhecer tudo da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. A maturidade espiritual, ela vem quando você aplica a palavra de Deus. Quando você pega tudo que está ali na palavra de Deus e você coloca amor naquilo. E você coloca amor na sua vida. E você para de julgar as pessoas e você coloca amor na sua vida. Então é o quanto os outros são impactados por esse amor que você lê na Bíblia. Você entendeu? É o quanto somos impactados por esse amor que nós lemos na Bíblia. Aqui está uma chuvinha tão gostosa, gente. Assim, eu estou sentindo tanta presença do Senhor aqui nesse lugar. Sabe, hoje de manhã eu já me derramei na presença do Senhor. Eu já orei com as minhas filhas antes delas saírem para a escola, né? Minha filha do meio acordou emburrada. E eu falei, filha, vamos ter um momento aqui de gratidão com o Senhor? Abre um sorriso para Jesus, faz o Senhor rir nessa manhã. O Senhor, Ele quer sorrir com você, né? Ele não quer ver o seu mau humor, a sua cara às vezes carrancuda, né? O Senhor quer sorrir com você essa manhã. Vamos sorrir com Jesus? Quantas vezes nós não derramamos o nosso amor? A gente lê a Bíblia e não transforma isso em amor na nossa família, né? A gente vê o filho ali emburrado, né? E só fala para ele, mas você é muito chato. Nossa, menino, mal-humorado, que menino chato. Não, derrame o amor de Deus sobre a vida do seu filho, né? Derrama. A gente precisa estar tão cheio do amor de Deus que é impossível não derramar esse amor sobre a vida das outras pessoas. Então, eu ministrei ali no coração dela, eu comecei a orar por ela e eu falei, filha, não aceita esses pensamentos ruins na sua cabeça. Não aceita esses pensamentos de que você não é amada. Sai daqui de casa com a certeza de que você é amada, de que você é querida, você é amada por mim, pelo seu pai, por Jesus. Não deixa o mau humor te contaminar. Eu sei que às vezes você está cansadinha, mas o Senhor renova as suas forças. Então, quando nós só lemos a Bíblia, mas a gente não derrama esse amor sobre os nossos, a gente está sendo legalista, a gente está sendo imaturo espiritualmente. E olha aqui o que a palavra de Deus está falando, meninas. Olha essa parábola que Jesus deixou para nós. A parábola do fariseu e do publicano. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. Olha que lindo. 2 homens subiram no templo para orar, e um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que eu ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Ele se reconhecia como pecador. Amém, Jesus. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Nós precisamos nos humilhar na presença de Deus. O livro que eu estou lendo é a Bíblia, tá? Está lá em Lucas 18, do 9 ao 14. Olha só
o quanto Deus trabalha nessa pequena parábola tantas coisas a respeito de nós mesmos. Às vezes nós vamos orar pelo outro, nos achando melhores do que o outro. E o que o Senhor nos fala é que a nossa oração deve ser assim, ó, bate no seu peito e fala: Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecadora. Senhor, eu sou tão pecadora, tem misericórdia. Perdoa os meus pecados, até aqueles que eu não sei que eu cometi. Isso é ser maduro em Deus. Ser maduro em Deus é reconhecer que você precisa da graça e da misericórdia do Senhor todos os dias da sua vida. Mas pensar no outro está fora de moda, né? Ser humilhado está fora de moda. Humilhar a si mesmo na presença do Senhor está fora de moda. Então, o que o Senhor traz aqui com essa mensagem? Cuidado com o legalismo. Cuidado com o legalismo. O que é o legalismo, Flávia? Coloca as regras, coloca as normas acima do amor de Deus. É cheio de normas. Não usa isso, não usa aquilo, não faz aquilo outro, não faz aquilo outro. Mas não derrama amor na vida das pessoas. Isso é legalismo. Conhecer a palavra, conhecer tudo que está aqui, mas ficar o tempo inteiro julgando o outro. Ficar o tempo inteiro sem misericórdia para com a vida dos outros. Então, o legalismo é aquilo que te coloca como um santo e coloca o outro como um demônio. O legalismo é aquilo que tira a sua compaixão pela vida das outras pessoas. Se tem algo que eu tenho pedido para Deus todos os dias é: Senhor, que eu tenha compaixão da vida das pessoas, que eu julgue menos as pessoas, que eu tenha compaixão da vida das pessoas, porque o que as pessoas estão precisando é de compaixão. Elas estão precisando que uma outra pessoa olhe para elas e elas vejam o amor de Jesus. Elas estão precisando que outras pessoas vejam que elas erram, mas elas têm o amor de Jesus ali presente. Então, legalismo te coloca como bom só porque você vai para a igreja, só porque você ora de vez em quando, só porque você está ali sentando no banco de uma igreja, mas não aplica tudo aquilo que você aprende na palavra, né? Então, isso é muito sério. Oi, Flavinha, tá boa? Isso é muito sério, meninas. Lucas 18, Lucas 18, de 11 a 14 foi o que eu acabei de ler. Então, aqui está mostrando que aquele fariseu, ele estava orando, agradecendo por ele não ser como um ladrão, por ele não ser como esse ou como aquele, né? Agradeça ao Senhor porque Ele não te trata segundo os seus pecados. Fala para o Senhor: Senhor, obrigada porque o Senhor não me trata de acordo com os meus pecados, porque senão eu ia ser fulminada. Senhor, obrigada. Mostra para mim, Senhor, os meus pecados. Mostra para mim. Hoje de manhã eu estava falando para o Senhor: Senhor, mostra para mim aonde eu ainda estou pecando. Eu quero ser santa na Tua presença, mas não aquela santa que fica apontando os outros como demônios. Eu quero ser santificada pelo Senhor. Quanto mais santificada, mais madura em Deus. Quanto mais santificada, mais eu expresso o amor de Deus pela vida das pessoas. Então, o crescimento espiritual é o processo de substituir todas as mentiras que você tem acreditado sobre você mesma pela verdade da palavra de Deus. Quantas vezes também nós nos desqualificamos, gente? Quantas vezes nós nos achamos assim a pior pessoa também do mundo, né? Deus não quer que a gente tenha esse espírito de acusação sobre nós, né? Às vezes nós mesmos nos acusamos. E isso também não tem a ver com maturidade espiritual. Deus quer nos mostrar os nossos pecados para nos levantar, para nos limpar. Mas Satanás, ele deseja usar os nossos pecados para nos acusar. Então, quando vier acusação sobre você, não aceite acusação. Não aceite acusação sobre você. Daí eu quero falar aqui de outros tópicos, né, que Deus foi trazendo
sobre o que é uma pessoa, como a gente identificar se nós somos maduras na fé. Então, como é que é uma fé madura em Deus? É uma pessoa que escolhe inteiramente Deus. É uma pessoa que escolhe inteiramente a vontade de Deus em todos os seus caminhos. Quando fala, né, pra gente orar em espírito, pra gente orar a todo tempo, é orar em todos os nossos caminhos, buscando a vontade do Senhor. Orar em todo tempo é buscar a vontade do Senhor para a nossa vida. Sabe discernir a vontade dele e ama o que Deus ama. Como que eu sei discernir a vontade dele? Eu vou falar mais no fim da live como que a gente discerne a vontade do Senhor. Busca fazer a vontade dele até o fim, não a sua vontade. Vive o evangelho sem questionamentos. Não fica questionando se a mulher tem que ser mesmo submissa. Não fica questionando, sabe, sobre tantas coisas não. A gente vive o evangelho puro e simples, que é amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? Então a gente vive o evangelho sem questionar a palavra de Deus. A gente não fica analisando a palavra de Deus para questionar a palavra de Deus. A gente ouve a palavra de Deus, a gente estuda a palavra de Deus para fazer ela. E uma coisa que eu aprendi lá atrás, eu não escolho o que eu vou fazer. É Deus que escolhe. Eu não escolho o que eu vou obedecer na Bíblia. Tudo que está lá é para eu obedecer. Então eu não fico questionando se a Bíblia foi escrita há muitos anos e ela está desatualizada. Se a Bíblia foi escrita numa sociedade machista. Todos os ensinamentos que estão ali é para nós. E a mensagem do Senhor, ela nunca vai passar. Ela é muito atual, né? Então, é livre no Senhor. Uma pessoa madura na fé é livre no Senhor. Ela não tem amarras. Ela não tem nada que amarre. Sabe o que eu falo para Jesus? Sabe o que eu tenho falado para Jesus todos os dias? Senhor, me liberta de todo espírito de medo. Eu tenho declarado, Senhor, eu não tenho mais medo. Eu sou livre no Senhor. Eu não tenho medo mais de nada. Eu não tenho medo de nada. Eu sou livre no Senhor. Sabe? A gente precisa declarar a nossa liberdade no Senhor. Quando nós somos maduras na fé, nós nos sentimos livres. Nós não nos sentimos presas por servir a Deus. Nós não sentimos que é difícil servir a Deus. Não é fácil servir a Deus, porque se tornar parecido com Jesus requer uma postura de humildade e de mansidão. Mas não existe nada melhor do que servir a Deus. É difícil? É, mas é muito gostoso. E a gente não sente essa dificuldade, né? A gente sente dificuldade nas áreas que a gente precisa ser realmente tratado e curado. Sabe obedecer e obedecer rápido. Então, quem é maduro na fé quer obedecer rápido. Senhor, o que o Senhor está querendo me ensinar aqui que eu ainda não entendi, porque eu quero te obedecer. Olha isso, se tem uma coisa se repetindo na sua vida, a vida está te fazendo a mesma pergunta e você não está sabendo responder, desculpa, gente. Se você não está sabendo responder a pergunta, fala para o Senhor, Senhor, onde é que eu não estou te obedecendo? Que está repetindo a mesma coisa. Está repetindo a mesma situação. O que o Senhor quer quebrar em mim? É o meu orgulho? Senhor, o Senhor quer quebrar em mim lábios mentirosos? Senhor, o que é que o Senhor deseja quebrar em mim? Eu quero te obedecer rápido, Senhor. Então me mostra. Me mostra como é que eu tenho que te obedecer aqui nessa circunstância que eu estou vivendo. Você entendeu? Então vamos lá. A pessoa madura em Deus tem fome e sede da palavra de Deus. Eu não tinha fome e sede da palavra de Deus. Eu queria os milagres de Deus para mim, mas eu não tinha essa fome e essa sede da palavra de Deus que eu tenho hoje. É isso aí. Saber obedecer e obedecer rápido, né? Então, entende que o sofrimento é um processo que ele vai passar. O sofrimento é só uma isca que Jesus usou para te trazer de volta para o caminho dele, né? Então, você sabe que você não vai ficar para sempre no deserto, né? E a pessoa que tem uma fé vivida de forma madura, ela retrata isso com o próximo.
ela doa amor sem querer nada em troca. Ela não precisa se alimentar do amor do outro. Meu Deus, isso daqui é uma chave muito grande, gente. Quando nós estamos maduros em Deus, a gente não fica cobrando o amor das pessoas. Só uma pessoa imatura na fé cobra o amor das pessoas. Sabe por quê? Porque quanto mais você se enche de Deus, menos você precisa do amor de outras pessoas. Não que você não precise se relacionar com outras pessoas, mas menos vai ser dolorido se essa pessoa não te der o amor que você está esperando. Então, o que muda, né? Na compaixão ao próximo. Tem compaixão das pessoas, cobra menos das pessoas. Tem mais quem tem mais compaixão pelo outro, cobra menos do outro. Vocês entenderam, meninas? Ser fiel consigo mesmo, né? Tem uma autonomia na fé. Uma pessoa madura tem autonomia na fé. Não é aquela pessoa que fica atrás de outras pessoas para orar por ela. Eu fui essa pessoa que ficava atrás de outras pessoas o tempo inteiro. Ora por mim, ora por mim, ora pela minha família, ora por mim, né? Então, presta atenção nisso. Uma pessoa madura em Deus sabe que Ele é a fonte. Não que a gente não possa pedir oração para outras pessoas, porque às vezes a gente está fraco, né? Às vezes a gente está passando por uma situação tão difícil que você fala, nossa, deixa eu pedir para alguém orar por mim para ver se Deus me dá uma luz, né? Isso não é pecado. Mas deixa eu te falar, quanto mais madura você está na fé, menos dependente da oração de outras pessoas, porque você já está em contato direto com o seu Pai. Você já está em contato direto com aquele que pode fazer tudo por você, com aquele que pode te dar a resposta na palavra de Deus. Você entendeu? Você não precisa do outro te dar uma resposta. Você precisa de Deus para te dar a resposta. Então, quando nós somos maduros na fé, a gente busca a palavra de Deus como a nossa resposta de oração. A gente busca a palavra de Deus como um manual. Ah, olha aqui a Denise falando, ó. Verdade, me sentia vazia quando o Espírito Santo veio até mim, me transformou, que senti o grande amor dele e parei de pedir amor às pessoas. E eu tenho certeza, Denise, que daí você passou a doar amor para as pessoas, né? Meninas, então, quem é maduro em Deus sabe que não existem verdades relativas. A verdade é única e ela está na palavra de Deus. Quem não é maduro em Deus tem um comprometimento superficial. Tem um comprometimento superficial com Deus. Não se compromete com a palavra de Deus. Não se compromete com aquilo que está no coração do Pai. Acha que nada. Ah, não, nada a ver, nada a ver. Eu tenho uma amiga que ela fala assim que na porta do inferno, quando a gente chegar lá, vai estar escrito assim, nada a ver. Porque se a gente relativizar tudo, se a gente não olhar tudo com seriedade no mundo espiritual, nós vamos sempre beber o leitinho. A gente nunca vai se aprofundar na fé, né? Ah, olha aqui, ó. A Keila tá falando aqui, tive uma experiência assim. Tinha tanta imaturidade que sempre buscava oração. Até um dia fui ligar para alguém, orar, e o Espírito Santo me parou no corredor da minha casa e falou comigo. Amém, Jesus. Amém. Você também pode, me busque. Tá vendo? Gente, eu passei muito tempo terceirizando aquilo que o Senhor estava mandando para mim. Eu tinha muitas amigas, eu sempre tive muitas amigas que buscavam conselho em mim, mesmo quando eu não vivia uma vida espiritual madura. E sabe o que eu fazia? Eu mandava para minha irmã de oração, para Antônia. Eu mandava todo mundo. Eu acho que a Antônia já deve ter atendido mais de 100 pessoas que eu mandei para ela. E daí eu sentia que eu estava terceirizando a obra de Deus. E eu pensava, meu Deus, mas como que eu vou atender essas pessoas? Como é que eu vou ajudar essas pessoas? Eu não estou ajudando nem a mim mesma. Mas por quê? Porque eu estava fraca na fé, eu estava imatura na fé. Eu não tinha nada para oferecer, porque eu não buscava. Eu tinha conselhos bons para oferecer,
mas não conselhos tão sábios quanto a palavra de Deus, entendeu? Então, uma pessoa madura na fé, as pessoas vêm atrás para se aconselhar com ela. As pessoas veem o Espírito Santo nela. Então, por exemplo, mesmo que eu não fosse uma referência de uma pessoa madura na fé, mas as pessoas... Eu já tinha o Espírito Santo, né? Eu tinha o Espírito Santo dentro de mim. Então, as pessoas viam isso em mim e me buscavam em mim um aconselhamento, né? Buscavam em mim um aconselhamento. Então, de certa forma, né? Deus me usava. Deus ainda me usava, né? Mesmo na minha imaturidade na fé. E mesmo quando somos imaturos na fé, Deus vai nos usar. Gente, Ele usa até a mula. Imagina se Ele não ia me usar. Ele usa até a mula, né? Ele usou até a mula para falar com Balaão, né? Por que Ele não ia me usar, né? Só que é o seguinte, quanto mais maduro, mais eu tenho comprometimento com as coisas de Deus, menos eu terceirizo a minha vida espiritual. E outro sinal de que você está maduro em Deus, você não fica cedendo aos seus desejos carnais, à sua vontade, você faz aquilo que precisa ser feito. Você faz simplesmente porque precisa ser feito, não porque você está com vontade ou não de fazer. Mas, Flávia, então como que eu alcanço maturidade espiritual? Tá bom, você falou aí, eu já identifiquei que eu não tenho maturidade espiritual. Como que eu alcanço? Crescimento espiritual não é automático. Crescimento espiritual é algo conquistado na cruz. É algo, quanto mais você vai para a cruz, quanto mais você participa dos sofrimentos de Deus, quanto mais você entende que o seu sofrimento não é nada sobre você, é tudo para passar a eternidade com o Pai. Tudo para passar a eternidade com o Pai. Você está buscando o crescimento espiritual. Exige vontade de ter compromisso com a palavra. Existe essa vontade de se compromissar com a palavra. Hoje eu gosto de ler a palavra, porque como é que você vai saber se o que eu estou falando aqui é da parte de Deus? Ou se eu estou falando uma heresia? Como é que você vai saber? Né? Como é que você vai saber se a Flávia está falando heresia aqui? Você tem que ter o manual da verdade. Você tem que estudar a Bíblia para você não ser enganado. Gente, o anticristo, ele não vai chegar na forma de um demônio. Ele vai chegar falando a palavra de Deus. E ele vai arrastar multidões. E você tem que estar atento se aquilo que aquela pessoa está falando é uma heresia ou não. Nós já estamos cheios de anticristo no nosso meio. Nós já estamos cheios de pessoas que estão comercializando a palavra de Deus. Nós já estamos cheios de pessoas que estão falando heresias, né? Heresias sobre a Bíblia. Então, olha aqui, a Denise está falando, nem gostava de ler, mas tenho lido com vontade a Bíblia todos os dias e querendo aprender mais e mais. E é isso, né? Então, para sermos maduros, nós precisamos entender que participar do corpo de Cristo gera sofrimento. Não gera só glória. A coroa de glória vai ser depois, lá na eternidade, né? Isso, nós somos maduros em Deus quando temos discernimento do Espírito. Então, estuda a Bíblia, pensa no que ela diz, reflete sobre o que ela diz. Com a orientação do Espírito Santo, você vai encontrar a sabedoria de Deus. E daí? Daí, o que você tem que fazer? Então, você tem que estudar a Bíblia, você tem que aplicar o que você aprende na Bíblia, né? Você precisa obedecer a palavra de Deus. Jesus, ele fala assim lá em Lucas 6,49, que a pessoa que ouve a palavra dele, mas não pratica a palavra dele, é como uma casa, é como construir uma casa sem um alicerce, que caiu na primeira tempestade. Então, quer dizer, só ler e não praticar não adianta, né? O alicerce para uma vida madura é obedecer a Deus. A Bíblia diz para amar seus inimigos, né? Se você não ama seus inimigos, isso vai ser um entrave no seu processo de amadurecimento.
Esses dias eu fui tão atacada aí por uma moça, né, na internet, e eu falei, Senhor, ela não é minha inimiga, ela só precisa da sua compaixão. Uma pessoa extremamente ferida. E é até, assim, incompreensível entender por que ela tem tanta raiva de mim. Certo que eu acho que ela nunca nem me viu pessoalmente. Mas ela destilou tanta raiva, tanto ódio de mim. E eu fiquei pensando, né? Eu preciso amar essa pessoa. Eu preciso ser generosa com essa pessoa. Eu preciso mostrar o amor de Deus. Porque talvez ela nunca tenha sentido esse amor de Deus. Talvez ela nunca tenha percebido em alguém. Ninguém nunca transbordou o amor de Deus para a vida dela. Então eu oro pelos meus inimigos. Eu oro e eu falo, Senhor, não quero ter raiva dessa pessoa. Senhor, me ajuda a ser bênção na vida dessa pessoa. Se essa pessoa chegou aqui com tanta raiva de mim, que ela venha ser impactada pelo teu amor, né? E a gente precisa orar. Deus não espera que você amadureça sozinho. Como eu disse lá no começo, amadurecer em Deus não é algo automático. Ele está sempre pronto para te ajudar. Então é só você orar, falar com Deus, falar, Senhor, eu preciso que o Senhor me dê essa maturidade espiritual. Senhor, eu preciso que o Senhor me dê essa maturidade de orar pelos meus inimigos, porque eu acho que essa é a parte mais difícil que a gente encontra sendo cristão. É ser humilhado, é servir de chacota para as pessoas. Mas se você sabe que você não está entristecendo o Espírito Santo, porque a única pessoa que você não pode entristecer é a pessoa do Espírito Santo, né? Então, você pode orar e pedir para o Senhor, Senhor, eu preciso do Senhor na minha vida. Eu preciso que o Senhor me ensine a ser maduro. A oração é uma das partes mais importantes da vida de um cristão maduro. Da vida de um cristão que não fica caindo o tempo inteiro, a cada circunstância, a cada problema que vem, tá? Vocês estão entendendo, meninas? Vocês estão entendendo o que a gente precisa para obter essa maturidade espiritual? Nós precisamos também de uma coisa que tem muita gente tem esquecido disso daqui, ó. Nós precisamos participar de uma igreja. Nós precisamos participar do corpo de Deus. Porque quando nós cairmos, tem alguém para nos levantar. Quando a gente não conseguir, quando a gente vê que a gente não está conseguindo amadurecer sozinho, eu começo a andar com pessoas que vão me ajudar a ficar mais madura na fé. Gente, como Deus foi maravilhoso comigo no processo, sabe? Ele trouxe pessoas maduras na fé. Para quando as tempestades aconteciam, quando eu estava para lançar a minha mentoria, quando eu estava para começar a fazer isso daqui, eu pensava assim, meu Deus, está tudo parecendo errado, meu Deus, será que é mesmo para eu fazer isso? E essas pessoas falavam para mim, vai, prossegue, simplesmente prossegue. Oh, meu Deus, ó, a Laira Lima tá falando aqui que está sem nada para comer em casa, tá desesperada. Gente, se alguém puder entrar em contato aí com ela, tá? Eu recebo muitos pedidos aqui assim, né? É difícil. A gente não consegue ajudar todo mundo. Mas se cada um ajudar um pouquinho, né? Olha aqui, a Mari tá falando aqui, minha tia tem 79 anos, é missionária e hoje está aqui vendo a live dizendo que está aprendendo mais a cada dia, que ouvir você falar está emocionando ela. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Pois é, quando nós estamos sendo atacados, a gente só ora. A gente só ora por aquela pessoa que está nos atacando para pedir que o Senhor revele a verdade na vida dela, né? Porque uma pessoa que nos ataca, ela é uma pessoa que não está enxergando a verdade, né? Não está enxergando a verdade. É isso mesmo. Da mesma forma que temos que nos aproximar de quem nos levanta, temos que nos afastar daquele que nos coloca para baixo. Sim, a gente precisa saber quem participa da nossa vida, mas a gente não pode excluir as pessoas, né?
Eu creio que Deus também não quer que a gente exclua as pessoas, mas que ao invés dela nos contaminar com a maldade dela, nós contaminemos ela, né? Com a vontade de Deus, com o amor de Deus, né? É isso. Deixa eu falar aqui para vocês também, ó, o que acontece quando alguém não amadurece. Quando um cristão não amadurece espiritualmente, seu relacionamento com Deus sofre e continua cometendo muitos pecados. Sua capacidade para distinguir entre o bem e o mal e tomar as decisões certas fica fraca. Então, uma pessoa que não é madura em Deus fica fraca para tomar decisões. Quanto mais você é maduro em Deus, mais decisões assertivas você vai tomar. Mais você vai viver uma vida plena do Senhor, né? Infelizmente, existem muitos cristãos que não se tornam espiritualmente maduros. Por quê? Porque os maus hábitos impedem de ir além do plano básico da salvação. Né? Existe um plano básico que é te salvar, que é te levar para a eternidade. Mas existe um plano muito maior que é usar a sua vida para o Senhor Jesus. Usar a sua vida para o Senhor Jesus. Olha que coisa mais linda. E como saber, Flávia, a vontade de Deus para a minha vida? Falta só 4 minutinhos. Eu vou só dar os 4 tópicos aqui e eu acho que na próxima live, na quinta-feira, eu vou falar sobre como saber a vontade de Deus para a nossa vida. Meninas, como tá faltando pouquinho tempo, vamos tirar a nossa foto aqui, ó. Peraí, deixa eu só desativar aqui os comentários. Meninas, tirem a foto aí e vamos colocar a frase de hoje, tá? Peraí que eu vou pensar em qual vai ser a frase. Tira a foto. Eu quero pelo menos 20 marcações. Eu tenho 257 pessoas aqui. Não é possível que 20 pessoas não vão marcar, né? Marca lá, @oficial Flávia Teodoro, para que essa mensagem chegue a outras pessoas. Se cada uma fizer isso aqui, gente, pensa o quanto a palavra de Deus vai multiplicar. O quanto a palavra de Deus pode chegar em outros lares. Tiraram a foto aí, meninas? Agora eu vou falar a frase para vocês, tá? Vai, vou ficar mais um tempinho aqui. Qual frase que a gente pode colocar, hein? Essa é boa. Não vivo mais da infância espiritual. Vamos colocar uma frase que declara uma mudança na sua vida? Não vivo mais uma infância espiritual. Eu quero mais de Deus. Coloca aí, meninas. Não vivo mais uma infância espiritual. Eu quero mais de Deus. Amém? E olha aqui. Uma mulher madura em Deus sabe que até o não dele é necessário. Silvia, chegou agora. Mas eu vou salvar agora, vou deixar salva, tá? E vocês vão lá no IGTV também, coloca nem que seja um emojizinho lá. Obrigada, Neuza, obrigada. Então vamos lá. Ó, como saber a vontade de Deus para minha vida? Tá escrito na Bíblia de forma clara? Eu vou falar isso daqui na próxima live, gente, porque é muita coisa, não vai dar tempo. Se não tá escrito na Bíblia de forma clara, como é que eu vou saber o que é a vontade de Deus? Eu vou falar isso na próxima aula, tá? Porque isso daqui tem tudo a ver com maturidade, né? Porque quem tem maturidade busca o discernimento da palavra de Deus. E quando o que eu preciso saber não está escrito na palavra de Deus, como é que eu vou agir? Né? Então vamos estudar isso daqui na quinta-feira, meninas. Vocês gostaram do tema? Como saber a vontade de Deus para minha vida? O que vocês acham desse tema aí? Fala para mim, se vocês gostaram. Tá bom? Então, eu vou salvar. Isso mesmo, Claudinha, ó. Não vivo mais uma infância espiritual. Eu quero mais de Deus. Para de leitinho, de sapatinho de crochê. Vamos usar sapatinho de fogo mesmo. Sapatinho de fogo para o Espírito Santo. Não vivo mais na infância espiritual. Não vivo mais na infância espiritual. Toda vez que o pensamento maligno vier sobre você, você fala para o Senhor: Senhor, eu não vivo mais uma infância espiritual. Eu vivo
na maturidade da palavra de Deus. Eu vivo na maturidade da palavra de Deus. Amém, Jesus. Amém, Jussara. Amém, Zenaide. Amém, Neuza. Então, meninas, já são 9 horas da manhã. Oi, Karina. Fica com Deus. Suzana começou a me seguir aqui. Eu vou finalizar agora e eu quero pedir para vocês irem lá no meu Instagram, fazerem um comentário e compartilharem a live, tá bom? Então, beijo, beijo, beijo para vocês, tá? Fiquem com Deus.